Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. A estação abandonada. O frio cortante da Antártida penetrava até mesmo através das várias camadas de roupas térmicas que eu vestia. Como meteorologista designado para a estação de pesquisa austral Thorne, eu estava acostumado às condições extremas deste continente desolado. 6 meses de escuridão quase perpétua, temperaturas que congelavam a respiração no ar, e o isolamento que fazia qualquer som humano parecer uma bênção. Mas nada disso me preparou para o que encontramos nas profundezas do gelo eterno. Minha equipe de pesquisa havia sido enviada para investigar anomalias atmosféricas detectadas por satélites sobre uma região inexplorada a aproximadamente 200 quilômetros de nossa base principal. Os dados mostravam flutuações de temperatura inexplicáveis e padrões de radiação que desafiavam qualquer fenômeno natural conhecido. A princípio, suspeitamos de algum erro nos equipamentos de medição, mas quando 3 satélites diferentes confirmaram as mesmas leituras, tornou-se impossível ignorar. Nossa expedição consistia em 5 pessoas. Eu, Dr. Marcus Shen, especialista em meteorologia polar. Doutora Helena Volkov, glaciologista. Dr. James Harrington, geofísico. Tenente Sarah Connor, oficial de segurança. E Eric Larsen, nosso guia e especialista em sobrevivência no Ártico. Partimos em 2 veículos de neve especialmente equipados, para suportar as condições extremas, carregando suprimentos para 2 semanas e equipamentos de última geração para análise atmosférica e geológica. A viagem foi árdua, com tempestades de neve que reduziam a visibilidade a quase zero e ventos que ameaçavam virar nossos veículos. No 3º dia, quando estávamos a aproximadamente 50 quilômetros de nosso destino, nossos instrumentos começaram a apresentar comportamentos erráticos. Bússolas giravam sem sentido, GPS perdia sinal, e nossos rádios captavam apenas estática intercalada com sons que pareciam quase orgânicos. Pulsações rítmicas, estalidos e ocasionalmente algo semelhante a sussurros distantes em uma língua incompreensível. Foi Eric quem primeiro avistou a estrutura no horizonte. A princípio, parecia apenas mais uma formação de gelo, mas à medida que nos aproximamos, tornou-se evidente que estávamos diante de algo artificial. Uma estação de pesquisa semelhante à nossa, mas claramente abandonada há muito tempo. Não havia registros de qualquer base naquela região, e a estrutura não correspondia a nenhum design soviético, americano ou de qualquer outra nação com presença conhecida na Antártida. Isso não deveria estar aqui, murmurou Helena, verbalizando o pensamento que ocupava a mente de todos nós. A estação era uma estrutura modular, parcialmente enterrada na neve, com apenas o topo de suas cúpulas metálicas visível. Uma antena, parabólica distorcida, se projetava de uma das cúpulas, apontando para um céu eternamente escuro. Não havia luzes, nenhum sinal de atividade, apenas o uivo constante do vento antártico, que parecia intensificar a sensação de abandono e isolamento. Após estabelecermos um acampamento temporário a uma distância segura, decidimos investigar. O tenente Connor insistiu em liderar a exploração, seguido por Eric, enquanto Helena e James preparavam os equipamentos de análise. Eu fiquei encarregado de manter contato via rádio, embora a comunicação fosse intermitente na melhor das hipóteses. A entrada principal da estação estava bloqueada por gelo, mas encontramos uma escotilha lateral parcialmente exposta. Eric trabalhou com um maçarico para derreter o gelo acumulado, e após quase 1 hora de esforço, conseguimos abrir a passagem. O ar que escapou era surpreendentemente quente e carregava um odor peculiar. Algo entre ozônio, decomposição, orgânica e um elemento químico que nenhum de nós conseguiu identificar. Connor entrou primeiro, seguida por Eric. Seus feixes de lanterna revelaram um corredor estreito com paredes metálicas cobertas por uma substância escura que, inicialmente, confundimos com mofo ou algum tipo de corrosão. Mas ao examinar mais de perto, Eric notou que o material parecia pulsar sutilmente, como se respirasse. "Isto não é natural", ele disse. Sua voz normalmente firme agora trêmula. "Nada cresce nestas condições.
Nada deveria estar vivo aqui. Avançamos com cautela pelo corredor, que se abria em uma sala circular que parecia ter sido um centro de comunicações. Equipamentos obsoletos cobriam as paredes, mas de um design que nenhum de nós reconheceu. Não havia marcações em inglês, russo ou qualquer outro idioma conhecido, apenas símbolos estranhos que pareciam mudar sutilmente quando observados por muito tempo. Em uma mesa central, encontramos um diário. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas surpreendentemente preservadas considerando as condições. A escrita era em inglês, embora com uma caligrafia cada vez mais errática, conforme avançávamos nas páginas. O autor se identificava como Dr. William Thorne, líder de uma expedição privada financiada por algo chamado Fundação Estrela Negra, em 1938. As primeiras entradas descreviam descobertas geológicas fascinantes, formações rochosas que não deveriam existir. Na Antártida, fósseis de criaturas desconhecidas pela ciência, e mais intrigante, uma caverna que se estendia profundamente sob o gelo, emanando calor inexplicável. À medida que líamos, as entradas tornavam-se mais perturbadoras. Thorne descrevia sonhos compartilhados entre os membros da expedição, visões de cidades submersas com arquitetura impossível, habitadas por seres que desafiavam a compreensão humana. Ele mencionava vozes que sussurravam do rádio mesmo, quando o equipamento estava desligado, e uma presença constante que observava de além das paredes da estação. A última entrada legível, datada de 3 meses após o início da expedição, continha apenas uma frase repetida várias vezes, com crescente urgência. Eles estão acordando. Eles estão subindo. Eles nos viram. Connor fechou o diário com um movimento brusco. Precisamos relatar isso à base principal. Isto vai além de nossa missão original. Concordamos em continuar a exploração, mas com extrema cautela. A estação era maior do que parecia externamente, com corredores que se ramificavam em padrões, ilógicos e salas que pareciam mudar de posição quando não estávamos olhando diretamente para elas. Em um dos laboratórios, encontramos espécimes preservados em tanques de vidro, criaturas que lembravam vagamente estrelas do mar e lulas, mas com anatomias impossíveis e tamanhos perturbadores. Foi no nível mais baixo da estação que fizemos a descoberta mais alarmante. Uma porta de metal maciça, selada com múltiplos mecanismos de segurança, todos rompidos de dentro para fora. Além dela, um túnel escavado no gelo se estendia para baixo, em direção às profundezas da Antártida. O túnel não era natural. Suas paredes eram perfeitamente lisas e emitiam um brilho fosforescente azulado. Mais perturbador ainda, sentimos uma corrente de ar quente e úmido subindo das profundezas, carregando aquele mesmo odor estranho, agora mais intenso. Eric se recusou a descer. Há algo fundamentalmente errado aqui. Ele insistiu. Nenhuma expedição em 1938 teria tecnologia para escavar um túnel assim. E nada explica como esta estação permaneceu funcional por quase 1 século sem manutenção. Ele estava certo, é claro. Os sistemas de suporte à vida da estação ainda funcionavam parcialmente, mantendo uma temperatura interna acima do congelamento, apesar de décadas de abandono. As luzes de emergência ainda piscavam ocasionalmente, alimentadas por uma fonte de energia que não conseguimos identificar. Decidimos retornar ao acampamento para processar nossas descobertas e planejar nosso próximo passo. Foi durante o caminho de volta que notamos. A substância escura e pulsante nas paredes havia se espalhado, cobrindo agora parte de nossos equipamentos deixados na entrada. E mais alarmante, ela parecia ter se movido na direção de nossas pegadas. Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir adequadamente. O vento parecia carregar sussurros, e as luzes da aurora austral dançavam em padrões que pareciam quase deliberados, como sinais em um código desconhecido. Acordei várias vezes com a sensação de estar sendo observado, apenas para encontrar o acampamento silencioso e aparentemente normal. Na manhã seguinte, Helena não estava em sua tenda. Encontramos suas pegadas levando de volta à estação, abandonada. Seguimos o rastro com urgência, chamando seu nome no rádio sem resposta. Quando chegamos à estação,
A escotilha estava aberta, como se nos convidasse a entrar. Dentro, o ar parecia mais denso, quase opressivo. A substância nas paredes havia se espalhado ainda mais, cobrindo agora quase toda a superfície visível, e pulsava mais rapidamente, como um coração acelerado pela excitação ou medo. Encontramos Helena no laboratório dos espécimes, parada imóvel diante de um dos tanques. Quando tocamos seu ombro, ela se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, seus olhos vidrados, e um sorriso estranho distorcia seus lábios. Eles me mostraram, ela sussurrou. Nas profundezas, cidades antigas, conhecimento além da compreensão humana. Eles estão voltando, Marcos. Depois de milhões de anos, eles estão despertando. Antes que pudéssemos reagir, um tremor sacudiu a estação. Não era um terremoto natural. Parecia mais como se algo imenso estivesse se movendo sob nossos pés. O som que acompanhou o tremor era como nada que já tínhamos ouvido antes. Um lamento profundo e reverberante que parecia vir de todas as direções simultaneamente. Helena sorriu mais amplamente. Eles estão subindo. Os eventos que se seguiram permanecem fragmentados em minha memória, como peças de um pesadelo que meu cérebro se recusa a organizar em uma narrativa coerente. Lembro-me de corrermos de volta para a superfície enquanto a estação tremia ao nosso redor. A substância nas paredes parecia agora se mover com propósito, estendendo-se como tentáculos que tentavam nos agarrar. Connor foi a primeira a cair. Algo a puxou para uma sala lateral quando passávamos por um corredor. Ouvimos seu grito, breve e logo silenciado. James tentou voltar para ajudá-la, apenas para ser engolido pela escuridão pulsante. Eric e eu continuamos correndo, o pânico superando qualquer outro instinto. Quando finalmente alcançamos a escotilha, o céu antártico havia mudado. As auroras agora formavam espirais vertiginosas que convergiam diretamente acima da estação, e entre as nuvens, as estrelas pareciam ter se reorganizado em constelações desconhecidas. O ar estava carregado de eletricidade estática, fazendo nossos cabelos se eriçarem e causando pequenas faíscas quando tocávamos qualquer superfície metálica. Corremos para os veículos, apenas para descobrir que um deles havia sido alterado. Partes do metal haviam se fundido e reconfigurado em formas orgânicas impossíveis, como se o próprio material tivesse sido infectado pela mesma substância da estação. O outro veículo ainda parecia funcional, e Eric não perdeu tempo em ligá-lo. Foi quando vimos Helena novamente. Ela estava parada na entrada da estação, mas havia algo profundamente errado com sua silhueta. Sua forma parecia fluida, como se sua estrutura óssea tivesse se tornado maleável. E atrás dela, emergindo da escotilha, vislumbramos algo que desafiava a sanidade. Uma massa pulsante de tentáculos, olhos e bocas, que se movia com uma fluidez horrível, apesar de seu tamanho. Colossal. Eric acelerou o veículo, e eu me agarrei ao assento enquanto nos afastávamos em alta velocidade. Olhando para trás, vi a coisa se expandir, engolindo a estação inteira e se elevando como uma montanha obscena contra o céu antártico. Helena, ou o que um dia havia sido Helena, foi absorvida por aquela massa, seu rosto congelado em uma expressão de êxtase terrível, enquanto seu corpo se dissolvia na entidade maior. O tremor agora era constante, e fissuras começaram a se abrir no gelo ao nosso redor. De algumas delas, emanava aquela mesma luz fosforescente azulada, e ocasionalmente vislumbrávamos movimentos nas profundezas, formas colossais que se moviam lentamente em direção à superfície. Eles estão despertando, murmurei. As palavras do diário agora fazendo um terrível sentido. Seres antigos que dormiam sob o gelo. A expedição de Thorne os encontrou e, de alguma forma, os acordou. Eric manteve o olhar fixo à frente, sua concentração total em nos manter vivos enquanto navegava pelo terreno cada vez mais instável. Precisamos avisar a base principal. Toda a região precisa ser evacuada. Nosso rádio captava apenas estática, ocasionalmente interrompida por aqueles mesmos sons orgânicos que havíamos notado antes.
agora reconhecíveis como vozes distorcidas, repetindo palavras em uma língua que nenhum ser humano deveria ser capaz de pronunciar. Após horas de fuga desesperada, quando já estávamos a quase 100 quilômetros da estação, o veículo finalmente falhou. O combustível não era o problema. Algo havia acontecido com o próprio motor, que agora pulsava e se contorcia como se estivesse vivo. Abandonamos o veículo e continuamos a pé, carregando apenas o essencial para a sobrevivência. Foi durante essa jornada desesperada que Eric sucumbiu. Não a um ataque físico, mas a algo mais insidioso. Ele começou a murmurar sobre sonhos de cidades submersas e conhecimentos proibidos. Seus olhos gradualmente adquiriram aquele mesmo olhar vidrado que havíamos visto em Helena. Na terceira noite, ele simplesmente se levantou e começou a caminhar de volta na direção da estação. Tentei detê-lo, mas sua força havia aumentado, inexplicavelmente, e ele me jogou de lado, como se eu não pesasse nada. Eles me chamam. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer na escuridão perpétua do inverno antártico. Sozinho, continuei em direção à base principal, guiado apenas por um GPS que funcionava intermitentemente e pela determinação nascida do terror. Quando finalmente avistei as luzes da base no horizonte, quase desabei de alívio. Mas algo me deteve. As luzes não estavam certas. Em vez do padrão regular das lâmpadas de segurança, vi o mesmo brilho fosforescente azulado que havia iluminado o túnel sob a estação abandonada. E acima da base, o céu exibia o mesmo padrão espiral de auroras que havíamos visto antes. Eles já estavam lá. Não sei como consegui sobreviver e escapar da Antártida. Fragmentos de memória sugerem que fui resgatado por uma expedição militar que chegou dias depois, alertada pela perda de contato com nossa base. Lembro-me de helicópteros, rostos cobertos por máscaras de proteção e injeções que me mantiveram sedado durante o que pareceu ser uma eternidade. Quando finalmente recuperei a consciência completa, estava em uma instalação médica em algum lugar nos Estados Unidos. Homens de terno me interrogaram incessantemente sobre o que havíamos encontrado, mostrando particular interesse na Fundação Estrela Negra, mencionada no diário de Thorne. Contei tudo o que sabia, desesperado para que alguém acreditasse e tomasse medidas. Eles acreditaram. Este é o único motivo pelo qual ainda estou vivo, suspeito. Porque o que descobri mais tarde, através de documentos confidenciais que consegui vislumbrar durante minha recuperação, é que a Fundação Estrela Negra não era desconhecida para eles. Na verdade, parecia haver uma longa história de expedições secretas à Antártida, datando de antes mesmo da expedição de Thorne. Fui eventualmente liberado, sob a condição de nunca falar publicamente sobre o que havia testemunhado. Recebi uma nova identidade, um trabalho administrativo em uma pequena cidade do meio-oeste e visitas regulares de terapeutas, que eu suspeito serem agentes encarregados de monitorar minha estabilidade mental e garantir meu silêncio. Mas o silêncio se tornou impossível quando os sonhos começaram. Visões de cidades submersas com arquitetura impossível. Conhecimentos científicos e matemáticos que minha mente não deveria ser capaz de compreender. E sempre, aquela sensação de ser observado por algo vasto e antigo e completamente alheio à humanidade. Nos noticiários, relatos de fenômenos atmosféricos inexplicáveis sobre a Antártida são rapidamente suprimidos. Expedições científicas são redirecionadas para longe de certas coordenadas. Satélites desenvolvem falhas técnicas quando passam sobre determinadas regiões do continente gelado. Eles estão tentando conter algo que não pode ser contido, porque o que despertou sob o gelo não está limitado por barreiras físicas. Ele se espalha através de sonhos, através de pensamentos, através da própria consciência humana. Cada pessoa que entra em contato com ele se torna um vetor, um portal, através do qual essa entidade antiga pode se estender para nosso mundo, incluindo eu. Sinto a mudança em mim a cada dia. Meus sonhos se tornam mais vívidos, mais reais. Acordo, muitas vezes escrevendo equações e diagramas que não compreendo conscientemente, mas que sei serem importantes de alguma forma fundamental.
Meu interesse em astronomia se tornou uma obsessão, particularmente em relação a certas configurações estelares que ocorrerão em breve. E às vezes, quando estou sozinho e o silêncio é absoluto, posso ouvir aqueles sussurros novamente. Eles me chamam, como chamaram Eric. Me prometem conhecimento, transcendência, união com algo maior que a insignificante existência humana. Estou escrevendo este relato como um último ato de resistência, um aviso para qualquer um que ainda possa ouvir. O que despertou na Antártida está se espalhando, lentamente, mas inexoravelmente. Os governos sabem, mas não podem fazer nada além de tentar atrasar o inevitável. Se você está lendo isto, já pode ser tarde demais. Verifique seus sonhos. Preste atenção a novos interesses inexplicáveis, especialmente relacionados à astronomia, geologia profunda ou línguas antigas. E, acima de tudo, desconfie de qualquer impulso súbito de viajar para regiões remotas, especialmente aquelas próximas aos polos. Eles estão despertando, eles estão subindo, e agora eles nos viram.